Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do nosso canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz, especialmente você de Jaraguá, terra que nós aprendemos a amar. Hoje nós vamos falar sobre a formação econômica de Jaraguá no século XVIII. Conforme a historiografia goiana, o desenvolvimento econômico de Goiás ocorreu sob a égide da produção do metal precioso em diversas regiões da capitania, onde o ouro foi explorado no contexto inicial do século XVIII, o chamado século do ouro, por Padre Palacinha em sua História de Goiás. Associado a esse contexto inicial, ocorreu o processo que deu o descobrimento e o desenvolvimento da economia do povoado de Jaraguá no entorno de Minas e região rica em serras, rios, córregos e outros locais da chamada Mina do Córrego de Jaraguá. Sobre a produção aurífera de Jaraguá, é possível dizer que no primeiro instante foi explorado por negros faiscadores e fugitivos de Meia Ponte e Vila Boa, o centro administrativo da capitania, que logo cedo foram expulsos pelas autoridades a serviço de Portugal, que passaram a explorar o ouro na região, que foi constituída o arraial do córrego de São José do Jaraguá. Apesar da falta de dados relativos à economia mineradora de Jaraguá, nota-se que o povoado era importante no processo produtivo, pois além de ser um lugar privilegiado de entreposto, ficava entre Meia Ponte e Vila Boa, os dois maiores povoados no contexto inicial. Conforme a historiografia, Castro, Maria Helena e outros, a importância de Jaraguá caracteriza pela presença de ricos exploradores, como, por exemplo, Manuel Rodrigues Tomar, Francisco Soares Bulhões e Urbano do Couto, que foi o organizador da última bandeira com objetivo aurífero em Goiás, sendo esta bandeira a que descobriu e criou o povoado de São Francisco das Chagas, o atual São Francisco de Goiás, em 1772. Conforme Chaim, outro dado que mostra a importância das minas de Jaraguá foi o preço bastante alto do escravo em Jaraguá, que chegou a 1/8 por dia. Com isso, atraiu diversos aventureiros, mascates, religiosos, prostitutas e imigrantes para o povoado. No século XVIII, os registros são poucos, mas documentos encontrados no Arquivo Histórico de Goiás comprovam que, em 1742, Jaraguá recebeu das autoridades eclesiásticas de Meia Ponte, Pirinópolis atual, livros de registro de óbitos e de nascimentos, fato que comprova a hipótese de que já existia no local a capela de São José e Nossa Senhora da Penha, e que o arraial já era consolidado. Com a decadência da mineração no Brasil por volta de 1760, apesar de estabelecer uma crise em toda a colônia e na capitania, em Jaraguá os habitantes que antes viviam das minas do metal precioso, segundo o Paul, passou a ganhar o seu parco sustento com a criação e o cultivo de frutos da terra, como, por exemplo, mandioca, algodão, milho, arroz, cana-de-açúcar e outros nas diversas fazendas que existiam na região do córrego do Jaraguá. Apesar da crise da mineração em Goiás, a economia jaraguense foi favorecida pela situação geográfica, ou seja, por estar localizada entre Meia Ponte e Vila Boa,
onde mascates, viajantes, tropeiros transitavam, movimentando a localidade e o próprio comércio. Para Saint-Hilaire, naturalista francês que passou por Jaraguá em 1819, as riquezas auríferas encontradas em torno dos rios e córregos de Jaraguá eram abundantes. Prova disso que não tardaram a atrair gente para o local, e em breve se formou um povoado. Pouco tempo antes só existia uma região desértica. Segundo o mesmo francês, em 1819, cerca de 40 pessoas, entre mineiros e escravos, trabalhavam nas minas da região do córrego de Jaraguá. Esse naturalista ainda informa que em Jaraguá, em 1795, ocorreu uma forte epidemia de barriga d'água, hidropisia, e também na região era muito comum a lepra, morféia. A formação econômica de Jaraguá no século XVIII estabeleceu, além da mineração, também a produção agrícola e a criação do gado. Além de engenhos de açúcar mantido pela exploração escravista, nos engenhos produzia açúcar, melado, aguardente para a subsistência da fazenda e para o mercado local. Isso tudo pode ser comprovado pelo pagamento realizado ao fazendeiro João Rocha por 8 barris de aguardente no preço de 4.200 conto, conforme documentação do Arquivo Histórico de Goiás. No contexto inicial da formação econômica de Jaraguá, um local que se tornou referência foi a fazenda, ou melhor, o engenho de São Januário. Segundo Joaquim Militão, produzia grandes quantidades e pequenas unidades de açúcar, aguardente e além de plantar produtos agrícolas, com mão de obra escrava e livre. Além de criar animais nessa residência. Para Maria Helena, a fazenda de São Januário é o local que iniciou o povoamento de Jaraguá, por volta de 1720. Segundo Paulo Bertrand, a fazenda São Januário era considerado o centro da colonização agrícola do Mato Grosso goiano, sendo referência em toda a capitania de Goiás. Além da fazenda de São Januário, do enigmático Conde São Januário, outras fazendas também colaboraram com o processo produtivo em Jaraguá e em sua formação. Entre elas citamos Santo Antônio, Ribeirão dos Patos, Sucuri, Rio dos Peixes e outras, todos produzindo para subsistência e vendas no mercado local. Enfim, a formação econômica de Jaraguá está associada aos quadros da economia goiana, que obedece o pacto colonial sob o prisma ideológico do mercantilismo. Desse modo, é possível afirmar que a mineração e a produção agropastoril instalada na localidade que é hoje a cidade de Jaraguá determinou um tipo de sociedade escravocrata, desigual e com pouca dinâmica social. É isso aí, até o próximo.